Bom dia, garotada! Hoje nós estaremos estudando juros simples. Estarei disponibilizando para vocês aí a aula de juros simples, né, que foi ministrada hoje por uma turma de oitava série, oitavo ano do ensino fundamental. Então, solta a vinheta e vamos estudar comigo! Juros simples. A primeira coisa que vocês têm que compreender: para você utilizar aquilo que não é seu, geralmente você tem que pagar aluguel por estar utilizando algo que não é seu. Por exemplo, quando você aluga uma casa, você mora naquela casa por determinado valor mensal. E aí você, no final daquele período, tem que devolver a casa também. A casa não é sua. Se você aluga com um contrato de um ano, de mês em mês você tem que quitar aluguel. E no final do ano você devolve a casa. Dinheiro é a mesma coisa. Se você pega um dinheiro emprestado, o uso do dinheiro vai gerar um juro, que é um aluguel do dinheiro, e no final do período você tem que devolver aquele dinheiro. Para vocês compreenderem melhor, nós vamos separar em algumas letrinhas aqui para vocês entenderem. A letra C, para nós aqui, deixa eu atender aqui. A letra C é o dinheiro que você pegou emprestado. Aqui nós chamamos de capital. Capital. Nossa, como começou a ficar ruim para escrever aqui. É como se fosse a casa que você alugou, certo? Capital é o dinheiro que você pegou emprestado, equivale à casa que você alugou. A letra I, para nós aqui, é a taxa de juros. Taxa de juros. Vou explicar como que funciona. Para você alugar um barracãozinho de uma água, pequenininho, um quarto, um kitnet, você vai pagar um valor que é proporcional ao conforto, ao valor daquele barracão que você está alugando. Geralmente o cálculo que se faz é 1% do valor do imóvel. Mas o povo não segue muito bem isso aqui em Catalão, né? Cobra muito mais que isso. O dinheiro é a mesma coisa, tá? Se você pegar pouco dinheiro, você paga pouco referente àquele dinheiro, usa aquele dinheiro. Se você alugar uma mansão, você vai pagar um aluguel mais caro. Se você pegar muito dinheiro emprestado, você vai pagar muito mais de juro. Por quê? Porque esse valor que você vai pagar de juro ou de aluguel está atrelado de alguma forma ao capital. Está atrelado de que forma? Em forma de porcentagem, tá? Esse I é uma porcentagem. Então, ele pode vir em forma de um número decimal ou em forma realmente de porcentagem, tá? Por exemplo, 10% ou 0,10. Então, é a taxa de juro. O J, para nós aqui, vai ser o juro em si. É o aluguel que você vai pagar pelo dinheiro. Vou ter que colocar aqui, ó, aluguel. E o M é o montante. O que é isso, montante? É o tanto que você vai ter que devolver no total para quem você pegou emprestado.
Ou seja, é o capital mais o juro. É o capital mais o juro daquele período que você utilizou, tá? Então, basicamente, juros simples, você trabalha com essas 4 variáveis aí. Agora vamos para a fórmula. O juro que você vai pagar por um capital que você pegou emprestado vai ser calculado da seguinte forma: é o capital vezes, deixa eu pôr força demais aqui, capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Esqueci de colocar o tempo ali, né? A gente acostuma tanto com o terceiro tempo que às vezes a gente até esquece de falar sobre ele. Tem o T aqui, ó, que é o tempo. Tempo que você ficou com aquele dinheiro emprestado. E depois que você calcula o juro, você tem condições de calcular o montante, que vai ser o capital que você pegou mais o juro. Professor, eu já vi esse negócio aí. Não tem jeito de você calcular o montante direto, não? Juntar essas duas fórmulas aqui, fazer uma fórmula geralzona que você já calcula tudo de uma vez? Tem. Ele vai gerar a fórmula montante igual capital mais capital e T, que é o juro, tá? Aí, se você colocar o C em evidência, você ainda pode simplificar mais ainda a fórmula. Colocando C em evidência, fica 1 mais IT. Você encontra nos livros didáticos essa fórmula de montante aí, ó. Montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais IT, fecha parênteses. Lembrando, nós estamos trabalhando com juros simples, tá? Beleza. A teoria é linda, né? Mas sem prática a gente não aprende. Eu vou resolver com vocês aqui agora alguns exemplos de juros simples e depois nós vamos trabalhar também mais especificamente com porcentagem. Vamos lá, deixa eu passar o negócio pra cima aqui. O computador está precisando de memória. Ter paciência com ele aqui que vai dar certo. Beleza. Vamos lá. Exemplo. Eu não vou escrever um enunciado, eu vou enunciar, vou falar, e aí nós vamos retirar os dados, ok? Estão me ouvindo bem aí? Eu tô. Tá ouvindo? Ok, então vamos lá. Imagine que uma pessoa pegou um dinheiro emprestado. Pegou 10 mil reais emprestado. A juros simples, ok? E lá no contrato, quando ele combinou direitinho lá, a taxa de juro que foi cobrada foi de 2% ao mês. Então, ele vai pagar 2% ao mês por esse dinheiro que ele pegou emprestado. Supondo que ele vai ficar com esse dinheiro durante 18 meses, 1 ano e meio, né? Qual vai ser o montante que ele vai ter que desembolsar no final? Então tá, é uma situação bem real, né? Isso acontece muito no dia a dia. Então vamos lá.
Primeiro nós vamos calcular o juro. O juro total que ele vai ter que pagar por esses 12 meses que vai usar o dinheiro que não é dele, ou seja, o aluguel total que ele vai pagar por esse dinheiro, é calculado pela fórmula capital vezes taxa de juro vezes tempo, a famosa CIT, J-CIT. Então o juro vai ser, qual é o capital? O capital é o dinheiro que ele pegou emprestado, 10 mil. Taxa de juro, 2%. Professor, você trabalhar com porcentagem não. 2% significa 2 dividido por 100. Ou seja, 2 centésimos. 0,02, ok? Isso é 2%. Então você vai escrever aqui 2%. Tempo que ele vai ficar com o dinheiro? 18 meses. Então ficou fácil. Primeira coisa que nós vamos... Pode fazer com o número decimal? Oi? Pode fazer com o número decimal. Pode fazer com o número decimal. Inclusive, pessoal, quando o assunto é matemática financeira, é muito aconselhável trabalhar com calculadora, certo? Trabalhar com calculadora, porque geralmente você trabalha com números quebrados ou números muito grandes. Aqui nós vamos fazer manualmente, mas eu vou ensinar as técnicas de como fazer manualmente, mas é muito aconselhável que toda vez que você estiver trabalhando com dinheiro, você trabalhe com calculadoras, beleza? Aqui dá pra gente simplificar, ó. Pegamos o 10 mil e dividimos por 100, resultado, 100. Vamos continuar. Juro igual 100 vezes 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá 36. Vezes 100, multiplicar por 100, é só pegar a vírgula que está no final do número e caminhar 2 casas para a direita. Nós aprendemos isso nas aulas presenciais. Então é só acrescentar, nesse caso, 2 zeros aqui, ó. Então ele vai pagar R$ 3.600 de juro por ter utilizado esse dinheiro pelo período de 1 ano e meio, período de 18 meses. Tá, mas isso não é um montante. Qual é o montante, professor? Vamos passar para cá. O montante é igual o capital que ele pegou emprestado mais o juro. Ele tem que devolver o dinheiro que ele pegou emprestado acrescido de juros. Então o montante, o dinheiro que ele vai ter que devolver é os 10 mil mais os 3.600. Jurinho bom. Então vai ter que devolver R$13.600 pelo tempo que ele utilizou o dinheiro. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer mais um exemplo então. Esse aqui então é o exemplo 1. Vamos modificar um pouquinho agora a situação. Deixa eu subir aqui. Vamos ter paciência aqui. Tá faltando memória, né? Computador. Um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Vamos aguardar ele voltar aqui. O computador tá bem velhinho já. Tem que ter paciência com ele. Ok, vamos para o exemplo 2.
Exemplo 2. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos modificar um pouquinho além dos dados a situação. Alguém pegou um dinheiro emprestado, tá? Dinheiro emprestado, quantos reais, professor? Ele pegou 15 mil emprestado, ficou com esse dinheiro durante 2 anos, 24 meses, e no final ele teve que devolver um montante de 20 mil reais. A pergunta agora é: qual foi a taxa de juro desse empréstimo que ele fez? Beleza, vamos lá, vamos trabalhar. Nós sabemos que o juro é igual capital vezes taxa vezes tempo. Ah, professor, então vamos calcular o juro que ele pagou? Se você observar, não tem que você calcular o juro já está aqui calculado. Aqui, quer ver? Ele pegou 15 mil, pagou 20. Isso te dá o juro. Que tanto que aumentou? 5 mil que ele pagou de juro. Ah, tá. O que o senhor fez então? O juro é o montante menos o capital. Por quê, professor? Porque o montante é o juro mais o capital. Nós vimos isso. É só você isolar o J. Então o juro é montante menos capital. Daí você tem o juro, 5 mil. Então você tem o juro, 5 mil. Você tem o capital, 15 mil. Não tem a taxa, mas você tem o tempo. Foi 24 meses. É só você isolar o I. Observe que o 15 mil está multiplicando o I e o 24 também está multiplicando o I. Operação inversa de multiplicar, dividir. Então, o I vai ser esse 5 mil dividido por esse produto, dividido por 15 mil vezes 24. Lembra que eu falei que é importante o uso da calculadora quando você trabalha com matemática financeira? Dá para simplificar aqui, ó. Um zero com um zero, outro zero com o outro e o outro com o outro. Só posso fazer isso porque só tem multiplicação e divisão aqui. Nós não temos nenhuma adição, nenhuma subtração, tá? Isso nos sobra que I, que é a taxa, é igual a 5 dividido, embaixo ficou 15 vezes 24. 15 vezes 24 igual. Vamos pegar a calculadora. 15 vezes 24 dá 360. Então o I é igual a 5 dividido por 360. Isso implica que o I é igual a 5 dividido por 360 dá 0,0138888 dízima periódica. Tá, professor, mas o senhor disse que a taxa viria em porcentagem. Que jeito que eu passo esse número decimal para porcentagem? É só você multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é caminhar 2 casas com a vírgula para frente, para a direita. Pega essa vírgula, caminha 2 casas para a direita e você vai ter esse valor em porcentagem.
Então o juro é de 1,38 essa dízima periódica. Na verdade vai dar 3,9, né, para arredondar. Essa é a taxa de juros que foi praticada neste empréstimo. Alguma dúvida? Dá uma olhadinha aí, vê se vocês entenderam. Acho que é mais difícil de fazer. É mais complicada essa, não é? Mas também não é difícil. É só isolar o I, né? Tranquilo aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo, no chat. HD tá ruim, professor. Você tem que comprar um SSD. Não, o meu HD não tá ruim, não. Tá faltando memória RAM. Tá. Não é questão de HD, não. Se fosse HD, o computador não tava funcionando, não. Então vamos lá. Vou fazer mais um exemplo agora. Vamos modificar aqui um pouquinho. Deixa eu arrastar isso aqui. Beleza. Vamos para o exemplo 3 agora. Pessoal, vocês vão me ajudando aí, hein? Quando a aula acabar, vocês me avisam. Que eu empolgo aqui, eu dou aula pra vocês até 6 horas da tarde. Que hora que acaba? Boa pergunta. Dá uma olhadinha pra nós que hora que acaba aí, gente. Exemplo 3. Vamos imaginar agora que alguém pegue um dinheiro emprestado e com taxa de juro a 1,2% ao mês, fica com esse dinheiro durante um ano e no final ele tem que devolver o valor de R$8.000. Esse é o valor que ele teve que devolver. A pergunta é, nestas condições, qual foi o valor que ele pegou emprestado? Isso acontece demais, né? Tem exercícios assim. Na verdade, são 4 variáveis e você pode ser submetido aí, né, a calcular qualquer uma delas, tá? Aprendemos a calcular o M no primeiro exemplo. Segundo exemplo, calcular o I. E nesse calcular o C. No próximo, imagina, vamos aprender a calcular o T. Então vamos lá. Sabemos que montante é igual capital mais o juro. Ele te deu o montante, certo? Mas você não tem o capital e você também não tem o juro. Olha a complicação aqui. Mas você sabe que o juro é capital, taxa e tempo. Então o que nós podemos fazer? Lembra que eu falei que juntando essas duas fórmulas aqui dá para fazer uma fórmula geralzona? E eu falei para você que essa fórmula geralzona era montante é igual capital vezes 1 mais IT. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos usar essa fórmula. Como que vai ficar? Temos um montante, R$8.000. Não temos o capital, mas sabemos que a taxa é 1,2%, 1,2 sobre 100, e que o tempo 12. Pessoal, não é usual, tá? Fração com vírgula. Isso aqui eu escrevi aqui só para vocês entenderem o processo. O que é 1,2%? É 1,2 sobre 100, tá bom? Tá bom.
8.000 é igual capital vezes 1,2 dividido por 100. Vou trabalhar agora com números decimais, beleza? Cada vez fazendo uma forma diferente para vocês entenderem. Então vai ficar 1 mais 0, dividir por 100 é caminhar com a vírgula, 2 casas para a esquerda. 0, 1, 2. Isso aqui vezes 12. Vamos voltar lá para cima. Então, 8.000 é igual C vezes 0,012 vezes 12 dá 0,144. 0,144. Então 8.000 é igual capital vezes 1 mais 0,44, 1,144. Isolando o C, operação inversa de multiplicar e dividir. Então vai ficar 8.000 dividido por 1,144. Observe aí, tanto que é importante a calculadora nesse tipo de cálculo. 8.000 dividido por 1,144 dá 6.993,006. Tá bom, pode deixar assim. E esse foi o dinheiro que ele pegou emprestado, R$6.993, taxa de 1,2, e depois de 12 meses ele teve que desembolsar aí R$8.000 para poder pagar a dívida. Dá uma olhadinha, ver se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo? Felipe Leonel também fez ali, ó. Deu certinho. Beleza. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Deixa eu subir o quadro aqui. O professor, se o número depois da vírgula é 0, não precisa ter a vírgula e os números depois, não? Não, não precisa não. Isso eu coloquei porque estamos trabalhando com dinheiro, né? É usual você colocar esse vírgula centavos. Vamos lá. Vamos guardar um minutinho aqui porque o computador tá lento. Essa ferramenta aqui é mais rápida, beleza. Tá. Apanhando e aprendendo. Agora é o exemplo 4, né? Exemplo 4. Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa pegou um dinheiro e colocou em uma aplicação a juros simples, ou seja, fez ele emprestou dinheiro para alguém, certo? Esse dinheiro que ele emprestou era R$5.000. Ele emprestou esse dinheiro com taxa de 2% ao mês. E ele quer um montante de R$10.000. Que é um montante de R$10.000
E ele quer saber quanto tempo que o dinheiro dele precisa ficar emprestado para ele conseguir esses 10 mil reais. Isso também acontece muito. Vamos lá. A taxa de juro está ali, 2% ao mês. O juro é fácil de ser calculado. O juro é um montante menos o capital. Se o montante é 10 mil e o capital foi 5 mil, então ele está querendo receber 5 mil de juro. Isso é óbvio. A fórmula do juro é capital vezes taxa vezes tempo. Capital 5 mil, taxa 2% e o tempo nós estamos procurando. Vamos passar lá para cima. O juro nós sabemos que é 5 mil. Então 5 mil é igual 5 mil vezes 2% vezes o tempo. Olha que interessante. Apareceu 5 mil dos dois lados da igualdade. Você simplesmente poderia cortar aqui, tá? E deixa eu atender aqui. Pronto. Mas o que é cortar? Se eu te mandar cortar aqui, você vai lá e pá, corta. E aí vem a pergunta: cortou, ficou o que do outro lado? 0? Então não vou cortar. Presta atenção para você não errar, tá bom? Eu vou simplificar aqui normalmente, ó. Um 0 com um 0, outro 0 com outro 0. Do lado de cá continua 5 mil. De lá sobrou 50 vezes 2, que é 100. O 100 está multiplicando. A operação inversa de multiplicar é dividir. Então você vai dividir esses 5 mil por 100. Simplifica de novo, zeros. E esse 1 que apareceu aqui é justamente o 1 que ia aparecer de lá. Certo? Quando você corta, não dá 0, dá 1. Porque cortar aqui é dividir. Seria 5 mil dividido por 5 mil, que dá 1. Então, para que esse dinheiro dobre, ele vai ter que ficar aplicado a juros simples por 50 meses. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui incrível. Preste atenção aqui. Eu vou fazer de novo, tá? Vou fazer de vermelho aqui de novo, cortando os 5 mil. Preste atenção, tanto que a matemática é linda. Olha só. 5 mil igual 5 mil vezes 2 centésimos vezes o tempo. Sei que posso cortar. Estou simplificando. Quando corta tudo sobra 1. E é isso que é importante. Eu não vou trocar a cor não. Essa é a ideia não. Sobra 1 de cá. De lá sobrou 2. T sobre 100. Beleza? Multiplicando cruzado aqui, fica 2t igual a 100 vezes 1, que é 100. T igual a 100 dividido por 2. T igual a 50 meses. Observe, deu o mesmo resultado, né?
E eu cortei. Mas o que é esse número que eu cortei? É o capital, né? Então você pode cortar o capital nesse tipo de exercício. Então eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, bem rápido, que nossa aula, bem dizer, acabou, né? E eu vou dar uma situação em que aparentemente não dá para resolver o problema. Parece que falta dados. Mas não falta, dá para resolver. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês esse detalhe aqui. É o exemplo 5. Aquela que é difícil. Exemplo 5. Olha só. Uma pessoa tem um capital. Eu não sei. Ele não quis me falar o tanto de dinheiro que ele tem. Ele vai fazer uma aplicação com taxa de juros a 2% ao mês, juros simples. E ele quer saber em quanto tempo vai gastar para ele dobrar o capital. Ele quer dobrar o capital. Tá, mas ele não falou quanto que é o capital. Como que eu vou jogar esse número aqui para fazer os cálculos? Vamos lá. Não apavora não. Montante é igual a capital mais juro. Ok. Se vai dobrar o capital, quanto que vai ser o montante? O dobro do capital. 2C. Então 2C igual C mais J. Olha aí que incrível, né? Se você for isolar o J agora, ó, J igual 2C menos C. J igual a C. Pá, mas não descobriu nada aqui, não tem número nenhum aqui. Calma. Vamos lá. Sabemos que o juro é capital, taxa, tempo. Só que sabemos que o capital é igual ao juro. Então no lugar de J eu posso colocar C. E aí nós chegamos naquela situação do exercício anterior que nós podemos cortar o capital. Lembra? Você não tinha o valor de capital, mas é porque você não precisava. Quando você divide um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então de cá sobrou 1 e de lá sobrou IT. Eu quero saber o tempo. O tempo vai ser exatamente 1 dividido por I. Qual é o tempo? Qual é o I? 2%. 2% eu não vou escrever dessa vez em forma de fração, hein? Vou escrever 0,02. Pega a calculadora e divide. 1 dividido por 0,02. Lembra que eu usei a mesma taxa de juros? Propositalmente? 50 meses. Então, a juros simples, aplicado a 2% ao mês, você consegue dobrar qualquer capital em 50 meses. Por isso que ele não precisou de falar para você o valor do capital dele. Se ele aplicar R$1, ele dobra. Se aplicar 10 mil, dobra. 20 mil, dobra em 50 meses a juros de 2% ao mês, a juros simples. Ok? E aí, garotada, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no Gabinete do Mestre, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade. Deus abençoe sua vida.